Bem, boa noite. Essa noite não é só especial, ela também é diferente para nós. Está aqui nesse lindo auditório dessa livraria que é icônica na nossa cidade, para, pela primeira vez, a gente lançar um livro da Escola Brasileira de Psicanálise que fará parte do catálogo da Livraria Cultura. Como todo catálogo, sempre falta um. A gente vem se inserir nessa série dos livros que compõem tanto as estantes reais como virtuais da livraria. Sem completar o seu acervo, porque sempre faltará. A vida é feita disso. Diferente também porque estamos num lugar público que recebe aqueles que se interessaram por estar aqui hoje, seja pelo livro, além dos colegas da Seção São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise. Então, eu quero dar-lhes as boas-vindas e agradecer à Livraria Cultura pela acolhida. Este é um livro cuja autora está presentemente ausente. Ela esteve entre nós em várias circunstâncias, ela é francesa, da Escola da Causa Freudiana, e duas dessas circunstâncias, elas estão aqui documentadas. Entre uma e outra dessas circunstâncias, dessas ocasiões, a gente tem 15 anos de intervalo, uma vez foi em 2002 e a outra em 2017. A primeira foi um seminário internacional que dá nome ao livro, O Inconsciente e a Política. É um trabalho muito importante que foi conduzido pela diretora-geral da Seção São Paulo da época, Sandra Grosten, que está aqui, que depois falará também algumas palavras sobre o livro. E ela não mediu esforços para a primeira edição do livro sair em 2003. Trabalhamos muito nessa. E ambos os textos, esse também, de 2017, são textos bem contemporâneos, que eles conversam entre si e nos dão substrato para pensar a época em que vivemos, tanto no que diz respeito ao social, à ética e à clínica psicanalítica. Eu, a atual diretora da Seção São Paulo, depois de recebermos a Helene Bruce na Seção São Paulo ano passado, entendemos que essa conferência cabia como uma luva para reeditar o livro, que estava esgotado há vários anos e era bastante procurado. Essa conferência tem o título em francês, Père Version, Père de pai, é homofônico a pai em francês, Perversion, Performance, a função paterna à prova da equivocidade. Então, a homofonia do francês favorece o título, eles são muito... se fala da mesma forma. Perversion, de perversão, e bem ao estilo da psicanálise. Tem um terceiro texto que julguei que completava essa série, essas duas conferências, do seminário da conferência, melhor dizendo, e que descompleta o todo em si, o não todo. O texto chama Democracia Sem Pai, e é um texto fundamental para os nossos tempos, e nele ela retoma a frase de Lacan, que dá título ao livro O Inconsciente e a Política. Pelos títulos que eu falei até agora, já é possível perceber que o pai é uma função muito importante na psicanálise e está presente nesse livro como um fio que percorre o livro. A época em que vivemos difere da época de Freud. Bruce, ela constrói
os diferentes momentos que Lacan tratou deste tema durante o transcorrer de seu ensino. É mesmo um fio condutor, talvez um fio quente, vermelho, que dá vida e pulsação ao livro. Também é um fio condutor da obra tanto de Freud como de ensino de Lacan. Mas além da história, eu gostaria de falar um pouco sobre a época, a subjetividade da época, que é um tema bastante presente no livro. A história, ela organiza e explica períodos de tempo e os nomeia segundo uma lógica. Em compensação, com a psicanálise, quando falamos de subjetividade de uma época, nós estamos apoiados numa postulação de Lacan, que a subjetividade ela é transindividual, não só individual, porque é do sozinho, enlaça no social e o inconsciente está ali favorecendo isso tudo. Então, há uma dialética comum envolvendo os sujeitos, todos estão engajados na época em que vivem e devem, por ela, de alguma maneira, responder. Claro, não sem o inconsciente, já que a época coage pensamentos, disse um dos nossos teóricos, Jacques Miller. Essa transindividualidade, ela difere muito do que Freud postulou como a psicologia de grupo, onde os indivíduos no grupo se unem por identificação a um líder. Depois de Freud, o mundo já não é mais o mesmo. A psicanálise entrou na cultura, o Édipo, o inconsciente, o ato falho, estavam, hoje já nem tanto, presentes nas conversas de uma forma geral. Ou seja, a psicanálise tem seu lugar no mundo, e eu gostaria agora de falar um pouquinho, já que tem pessoas que não são da nossa comunidade, sobre o que eu acho que foi uma maneira interessante de falar disso, para a gente pontuar o que seja esse inconsciente e a política. O Lacan, há 52 anos, já em outubro mesmo, ele diz que o inconsciente não tem nada a ver com o instinto, nem com o saber primitivo, nem com a preparação do pensamento em um subsolo qualquer. São palavras dele. É um pensamento com palavras, com ideias que escapam à sua vigilância e a seu estado de atenção. Ele diz, é como se um demônio jogasse com a sua atenção. E ele utiliza uma imagem que dá título ao texto, que ele fala assim, da janela eu podia ver Baltimore e era um momento muito interessante. Ainda não havia amanhecido totalmente e a cada mudança de minuto, o neon de um letreiro luminoso me indicava a hora. Evidentemente, havia bastante movimentação na rua e notei que exatamente tudo o que eu podia ver, exceto algumas árvores ao longe, era o resultado do pensamento, de ideias ativamente pensantes, em que a função exercida pelos sujeitos não era totalmente evidente. Pelo menos o chamado Dasein, disse, como definição do sujeito, estava presente sob a forma desse espectador, ele mesmo mais para intermitente. A melhor imagem para resumir o inconsciente é Baltimore ao amanhecer, onde ele está. É lógico que isso daria um curso, se a gente quisesse entrar no detalhe. Não é o caso. Eu achei que era uma imagem que favoreceria a gente poder utilizar o que Lacan falou frente a um momento importante em que ele foi aos Estados Unidos falar. Mas isso exemplifica o inconsciente e o sujeito em descontinuidade pulsante, já que não temos como ter uma definição do nosso ser, ou seja, o sujeito é sempre barrado, em falta,
Por isso não é possível explicar nem mesmo essa imagem de Lacan. Bruce, que é a nossa autora do livro, no texto Democracia Sem Pai, retoma a frase que nomeia o livro, mostrando que nela nós partimos do inconsciente e não da política. Ela diz assim: a tese segundo a qual a política é o inconsciente é freudiana. É o contrário, a política é o inconsciente. É freudiana e reenvia sempre, em última instância, ao pai. A outra formulação, ao contrário, não reconduz ao pai, mas ao discurso do grande outro, que é uma palavrinha que a gente usa muito, ao grande outro barrado, e a questão da verdade. O tratamento analítico nos faz tocá-la com o dedo, que não é senão a verdade, né? Não é senão incompleta, imodificante, ou seja, dividida. Então, nós estamos na época em que o pai não legisla mais, não é o elemento que organiza, não faz barreira ao gozo, o laço social não é mais regido pelo ideal, não orienta as pessoas na vida. Hoje o lugar da dominante do discurso do mestre é ocupado pelo objeto que impulsiona ao gozo. Por isso, a autora propôs como uma das maneiras mais partilhadas ou grupais de fazer sintoma nesta época em que vivemos, a adição, diferentemente do pai, que regia anteriormente na época do Freud. Então é mais ou menos por aí que eu queria fazer uma pequena apresentação do que percorre o livro. Queria agradecer a todas as pessoas que trabalharam para que as atividades e os textos fossem publicados nesse livro. O nosso sincero agradecimento a todos, não teria como citá-los um a um. Então eu fiz mais ou menos essa apresentação mediante a segunda edição do livro, que fiquei responsável por isso. Sandra Blossen agora falará alguma coisa a partir dessa função que ela teve primordial para a gente estar aqui hoje, e o livro está pronto, da primeira edição. Depois Luiz Fernando falará em nome, ele é o diretor-geral da Escola Brasileira de Psicanálise, falará também algumas palavras, e depois, em relação dos três psicanalistas, Alberto Gombrick, editor executivo, jornalista e editor executivo do jornal Estado de São Paulo, a quem agradeço muito de ter aceito vir conversar um pouco conosco. E depois, quem quiser tomar a palavra, vamos ter muito gosto em poder conversar um pouco. Esse livro, a primeira parte, a primeira edição, é resultado de um trabalho conjunto a partir de 3 conferências que foram dadas por Marie-Hélène Bruce e que foi a convite da IBP São Paulo na época em que eu era diretora da IBP São Paulo, que é 2001 a 2003. Essas conferências aconteceram na Pinacoteca do Estado e foi um momento bastante interessante porque nós nos reunimos num local muito lindo, bonito, interessante, para tratar de um assunto que na época produziu bastante estranhamento, né? Não só para nós que estávamos lançando o conjunto de conferências, que era essa formulação: o inconsciente é a política. Essa formulação, como eu disse, é carne. Ela foi feita por Lacan, Jacques Lacan, no seu 14º seminário. Lacan habitualmente dava um seminário anual durante vários anos, 25 anos, 26 anos seguidos. E o 14º seminário dele, que era a lógica da fantasia, é onde foi pensada essa frase. Em 2002,
que foi o momento em que nós convidamos Marie-Hélène Prousse para fazer essa conferência, quem estava tratando dessa temática, né? Lacan morreu em 1981, isso estava sendo retomado por Jacques Alain Miller, e no curso que ele também dava anualmente. Então, nós pensamos esse tema e pedimos a Marie-Hélène Prousse que trabalhasse e aprofundasse esse debate conosco aqui. Só para localizar um pouco da onde vem, né, essa formulação, que é bastante peculiar, né, quase uma definição do que é o inconsciente. Isso eu retirei desse próprio curso do Miller, de 2001-2002, onde existe a frase extremamente conhecida que foi falada por Napoleão: a geografia é o destino. Freud retoma essa frase dizendo: a anatomia é o destino. E o Miller vai dizer que o Lacan faz a mesma coisa com o inconsciente, ao dizer o inconsciente é a política. E o Miller diz o seguinte: o Lacan pode falar do inconsciente, né, e não da política, mas sim o inconsciente. Desculpa, nós estamos aqui. Esse ar-condicionado começa a funcionar e vai dando um pouquinho de... Me passa um pouquinho de água, cara, por favor. Então, esse tema, o inconsciente e a política, como eu estava dizendo, é mais uma definição de inconsciente. Uma maneira que o Lacan encontrou de transmitir que o inconsciente não é individual. Então, a Carmen já começou a esboçar esse conceito, não é? De que o inconsciente depende, não é o inconsciente no sentido do mais íntimo do sujeito, mas é daquilo que a gente pode recortar da relação do sujeito com o outro, né? Relação que se estabelece entre um sujeito, e a Marie-Hélène Prousse, nesse livro, ela destaca de uma maneira bem clara e transparente que a subjetividade, como nós tratamos na psicanálise, não se trata do individual, não se trata do indivíduo, né? Então, o sujeito, para a psicanálise, necessariamente ele está vinculado na sua relação com o outro e com o outro social. Então, isso, claro, tem uma fundamentação a partir de dois textos, principalmente do Freud, a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, e o Mal-Estar na Civilização. Então, são tentativas, digamos, da gente poder transmitir o quanto que o conceito de inconsciente para a psicanálise freudiana e lacaniana tem esta relação com o coletivo. E é importante ressaltar que não se trata do inconsciente coletivo do Jung, não é isso, né? Não é o inconsciente enquanto inconsciente coletivo, mas para falarmos de inconsciente nós temos que incluir o outro, né? A Carmen também já chamou atenção para a estrutura das massas, como Freud trabalha, né, no tema da identificação, que para que haja para que um grupo se configure enquanto tal, é necessário que se encontre um denominador comum a esse grupo. E esse denominador comum é algo ou alguém com quem se possa se identificar. Todos se identificam com o mesmo, né? Com esse denominador comum, que pode ser tanto um significante, um nome, né, de uma pessoa, um líder, ou mesmo
uma causa de desejo, ou seja, pode-se ter em comum a mesma causa, e para tanto isso se configura enquanto um grupo. E é a partir daí que a gente pode retirar o conceito de inconsciente. A Bruce vai dizer, que eu acho que também é importante ressaltar aqui, que o inconsciente, enquanto formação do inconsciente, quer dizer, o inconsciente não se dá de uma maneira isolada, né? Ela precisa acontecer algo para que haja uma formação do inconsciente. Por exemplo, quando a gente fala num lapso, o lapso só pode ser entendido enquanto lapso se alguém, né, pode escutar que ali houve uma mudança de propósito. Queria dizer uma palavra e disse outra. Então, essa formação do inconsciente, ela é sempre uma formação coletiva. Essa é uma pontuação que eu também gostaria de destacar do livro. Uma outra forma, né, porque, como eu disse, isso foi falado por Lacan no seminário dele, no Seminário da Lógica da Fantasia, seminário 14, ele estava ali fazendo essa passagem, tentando instituir com clareza que o inconsciente, para ele, Lacan, né, tinha uma estrutura de linguagem. Essa é uma outra definição do inconsciente. E que o inconsciente também, uma outra forma de dizer, é o discurso do outro, né? Então, são tentativas de abordar, e claro, com fundamentação, e que não cabe aqui eu ficar me aprofundando, de que, para realmente marcar que o conceito de inconsciente para a psicanálise, na nossa orientação, é coletivo, né? E eu, para completar e para concluir, eu queria retomar um dos temas, uma das conferências, um dos títulos das conferências que ela proferiu em 2002, que é a subjetividade da nossa época, alcançar em seu horizonte a subjetividade de nossa época, ou seja, é tarefa do psicanalista alcançar em seu horizonte a subjetividade da sua época. Essa também é uma frase do Lacan, que está no seu texto principal, digamos, de início, né, do seu ensino, que é Função e Campo da Falha da Linguagem em Psicanálise. E essa ideia de que o psicanalista precisa estar à altura, digamos, da subjetividade da sua própria época, né, caminha com essa ideia do inconsciente enquanto algo que é próprio do coletivo. O Lacan vai dizer que se o psicanalista não tiver, né, não conseguir alcançar esse horizonte da subjetividade da sua época, ele deveria desistir de ser psicanalista. Porque fora desse contexto do tempo, né, do espírito do tempo, digamos, o inconsciente ficaria impossível de ser interpretado. Uma outra afirmação também que vai na mesma linha do que eu estava dizendo antes é: se nós, enquanto psicanalistas, além de tratarmos, né, a questão do inconsciente, e o inconsciente ele está diretamente vinculado a um desejo, né? Nesse livro, a Helene Pucci vai dizer que o desejo, a dialética do desejo não é jamais individual, né? Então, de novo, batendo no mesmo ponto de que para nós falarmos de inconsciente é preciso incluir o outro, né, o coletivo, a época e o desejo, né? Então, são esses os elementos com os quais nós temos que nos haver quando tratamos
de uma clínica psicanalítica, principalmente levando em consideração essa definição de inconsciente, seja enquanto discurso do outro, seja enquanto estruturado como uma linguagem, né? Isso faz parte, digamos, de um primeiro momento do ensino do Lacan. Ele vai modificar, ele vai acrescentar outros elementos, melhor dizendo, que são relativos não somente à problemática do desejo e da linguagem, e que talvez estaria mais apropriado à nossa época atual, né? Século XXI, que ele inclui o conceito de gozo, né? Que é o conceito uma variação, digamos, do mais além do princípio do prazer em Freud. Mas, quando eu resolvi fazer esse pequeno recorte, eu pensei mais em insistir no conceito de inconsciente a partir da ideia do inconsciente enquanto estrutura, né? Enquanto estruturado como uma linguagem e visando localizar aí o desejo inconsciente, né? O tratamento psicanalítico que visa isso. Como é que a gente pode associar essa ideia de desejo, de inconsciente enquanto inconsciente estruturado como uma linguagem, com o inconsciente é a política, né? Eu acho que quando convidamos a Marlene Russo em 2002, era exatamente para que ela pudesse aprofundar essa relação que a gente necessariamente tem que estabelecer quando estamos num tratamento psicanalítico. Por mais que se tenha a ideia de que a psicanálise é da ordem do individual, é alguém falando de si mesmo, não podemos esquecer que sempre está se falando de si mesmo para um outro, né? E nessa fala dirigida para um outro, ao se dirigir para um outro, é necessariamente obrigatório, digamos, incluir a linguagem, né? Então, é nesse momento, é nesse contexto, quando nós, ao falarmos para um outro a respeito das nossas questões, dos nossos dramas, dos nossos sofrimentos, é que nós, ao incluirmos esse outro, temos que fazer algo que seja da ordem da política, né? Então, eu acho importante frisar que não se trata de um texto sobre política, mas sobre o inconsciente, né? E isso, por que o Lacan precisou juntar esses dois conceitos, digamos, esses dois grandes temas, inconsciente e política, e associá-los, é o que, na verdade, o livro trata, não é? Então, convido vocês, quem já leu, reler, porque tem esses dois outros textos que são também de duas conferências da Marlene Russo, como a Carmen já disse, de 2017, em que ela, ao fazer essa nova leitura, principalmente eu acho que o texto Democracia Sem Pai, ela retoma já em 2017 alguma coisa que estava incipiente em 2002, mas que não estava tão explicitado. Então, convido a todos a ler, né, com atenção, porque, de fato, ele esclarece algumas coisas que, para nós, são necessárias na nossa clínica hoje, principalmente se a gente for pensar nessa relação com o outro, né, que tem uma modificação importante a partir das mudanças mesmo da nossa época. Se eu poderia, enfim, frisar a relação com a internet, a relação com as redes sociais, a relação com esse outro que não é mais o mesmo outro que, digamos, do século XX, ou mesmo do final do século XIX, né? Então, esse outro da cultura, esse outro social que se modifica e que necessariamente interfere no funcionamento de cada um.
Todo mundo tem o microfone, né? Bem, boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer a Carmen por ter topado fazer essa parceria entre a EDP São Paulo e a EDP. A EDP tem agora uma editora e em conversa que a gente teve, ela me perguntou se era o caso da gente, era o desejo dela, na verdade, de reeditar o livro, e eu achei muito a propósito que a gente pudesse reeditar isso num âmbito mais nacionalizado, digamos assim, né? Então eu quero agradecer por ter topado essa parceria e agradecer o pessoal aqui da Livraria Cultura por estar acolhendo a gente hoje. É importante que um livro como esse esteja no catálogo de uma livraria com essa referência que tem em São Paulo, né? Quero agradecer também ao Bombig por ter aceitado o nosso convite. O Bombig já trabalhou com a gente numa ocasião não muito distante, que foi um fórum do Zadig, que ele foi um dos nossos convidados a intervir. E como ele é jornalista, nós estamos a 10 dias do segundo turno das eleições, certamente que ele está muito atarefado e ainda encontrou um tempo para vir aqui conversar com a gente hoje. E então eu vou ser bastante breve naquilo que eu preparei, naquilo que eu pensei em falar aqui para vocês hoje, porque eu estou mais interessado em conversar, né, e para estimular aqueles que ainda não leram o livro, que ainda não trabalharam o livro, mesmo na primeira edição, que se sintam estimulados a fazê-lo, né? Eu diria, para começar, que esse livro ele se constitui como um roteiro de investigação. A Sandra acabou de dizer que não é um livro que se trata de política, é um livro que se trata do inconsciente, mas um inconsciente tomado numa perspectiva bastante, diria, uma perspectiva bastante curiosa, né? Eu não vou retomar o que Carmen e Sandra já expôs acerca disso, o porquê da escolha do tema que dá o título ao livro, mas é importante sublinhar a circunstância em que Maria Helene Russe vem a São Paulo, né, para dar esse seminário internacional do campo freudiano, que é uma prática da escola brasileira e de outras escolas do campo freudiano. A referência que ela faz a Jacques Miller, que é o seminário dele, o curso dele na Universidade de Paris 8, que foi publicado na opção lacaniana 2 lições, que se chamam Intuições Milanesas. E o contexto em que o campo freudiano se encontrava naquele momento era o contexto propriamente da criação de uma das escolas da AMP, da Associação Mundial de Psicanálise, que é a escola italiana, né? A escola italiana não é uma escola que surgiu com uma certa facilidade, né? Ela passou por muitas dificuldades, desde o momento em que se foi pensada a criação de uma escola na Itália até a sua concretização. E o Jacques Miller estava fazendo algumas visitas à Itália naquele momento, então ele produz essa elaboração, retirando do Lacan, do Seminário 14, essa frase, né, de que o inconsciente é a política, e é muito específico nessa aula 18 do Seminário 14, na lógica da fantasia, onde Lacan diz que Lacan dizendo, eu não digo que a política é o inconsciente, mas que o inconsciente é a política. Ele faz uma inversão da maneira como Freud talvez entendesse essa relação do inconsciente com a política, e a partir disso o Miller tira uma série de consequências. E é importante sublinhar esse contexto, porque talvez naquela época, em 2002, nós estivéssemos muito mais preocupados, né, com essa noção de inconsciente ligada à política
precisamente porque discutíamos no âmbito da ANP uma política mais interna à psicanálise. A ANP era muito jovem, né? Ela tinha sido criada muito há um tempo recente e ainda não tinha o percurso de mais 16 anos como tem agora. Então é interessante pegar esses desenvolvimentos que Maria-Helene Russ faz, né? Porque ela já parte de um certo pressuposto, né? Embora na primeira aula, no primeiro seminário, que é o primeiro capítulo do livro, ela se dedique a fazer a referência ao texto do Lacan, Função e Campo da Fala e da Linguagem, de onde ela retira que o psicanalista precisa estar à altura da subjetividade do seu tempo, né? O que quer dizer que o tempo conta em relação à subjetividade, que a subjetividade muda em relação ao tempo. E ela vai explorar um pouco também, a partir da intervenção do nosso colega Carlos Augusto César, ela vai explorar um pouco o que se entende efetivamente por subjetividade, né? E ela é muito específica. O Lacan faz esse enunciado num texto que ele traz como instrumento da psicanálise como sendo a fala, né? Então a subjetividade precisa ser entendida como o efeito da fala sobre aquele que fala, o que faz toda a diferença em relação ao indivíduo, né? E que faz toda a diferença também na relação desse sujeito como efeito de linguagem no coletivo no qual ele está inserido, né? Que Sandra explorou aqui agora. Então, embora ela tenha partido desse ponto, né, mas ela já parte de um pressuposto, e ela vai ser mais específica em relação a isso no segundo capítulo, que é uma psicanálise trazida por Lacan, onde ele interroga a eficácia do complexo de Édipo, onde ele interroga a eficácia da referência ao nome do pai, né? Então, a partir disto, ela vai tecer todo um comentário, uma teoria, que a gente poderia dizer que não é propriamente uma teoria da política, mas é uma teoria do inconsciente que se articula a uma política, né? E em relação a isso, eu gostaria de destacar uma conversa que ela tem com ela mesma, né? Nesses 15 anos que separam uma intervenção da outra, que é a interrogação que ela faz acerca da democracia, né? Então, se ela está sustentando uma tese com Lacan, né, a partir da teoria dos discursos, a partir do que o Lacan formula como os 4 discursos, e que vai, então, interrogar o lugar do pai, né, que o pai não passa mais do que uma referência, né, e que essa referência ela pode ser qualquer outra, não necessariamente o pai. E então o que ela vai utilizar como matéria de debate, a gente vai encontrar no seminário 17, especialmente, né? O seminário avesso da psicanálise, é onde o Lacan se interroga sobre o Édipo e propõe uma psicanálise para além do Édipo. Então, a meu ver, toda essa linha de investigação que esse livro se propõe vai nessa direção, né, de uma psicanálise para além do Édipo, uma psicanálise para além do pai, que redunda, obviamente, no último capítulo do livro, que trata-se de uma intervenção que ela faz em Paris, em 2016, às vésperas das eleições presidenciais francesas, onde se correu o risco da Marine Le Pen, que foi a candidata de extrema-direita, de vencer as eleições. Então, com isso, foi proposto uma série de fóruns para discutir especialmente a questão da democracia, a estabilidade ou a não estabilidade da democracia, e ela toma a palavra que redunda nesse texto que está publicado, que a Carmen incluiu nessa coletânea, né? Que se chama Democracias, no plural, né? Democracias sem pai.
Então, é o ponto culminante do livro. Mas ela se pergunta acerca da democracia, e é esse desenvolvimento que eu quero marcar. Eu apenas vou fazer referência, eu não vou abrir, porque é uma questão, né, que começa então nessa aula 2, no capítulo 2, que se chama Psicanálise no Tempo dos Mercados Comuns e dos Processos de Segregação. Ali ela propõe, nesse capítulo, Marie-Hélène propõe que o discurso do mestre, que é o discurso que tem por agente, né, um significante, um termo, uma ideia ou digamos, um modo organizativo, né, a partir do mestre. E ela propõe então colocar no mundo moderno, ela propõe ali colocar a globalização, né, ou os mercados comuns como sendo esse significante mestre, né, que a partir disso ela vai fazer todo um desenvolvimento com as consequências que isso traria, com as consequências que se poderia retirar disso à época que ela articula esse postulado, por assim dizer. E a partir daí, então, ela se pergunta sobre as democracias. E ela diz o seguinte, eu vou retomar rapidamente aqui o parágrafo que ela faz essa citação. Que a gente vai encontrar no final da página 54, que ela diz assim: o que é a democracia na época da ciência? E todo o desenvolvimento dela acerca da ciência e do capital, né, como sendo fatores de conjunção, por assim dizer, no discurso da contemporaneidade. Seria ainda uma democracia dos cidadãos que estavam mais ligados ao significante mestre, ou seria uma democracia de consumidores, ou até mesmo dos produtos, ou ainda do material humano que está mais relacionado ao objeto do que ao significante mestre? Então ela coloca essa pergunta. Não vou me deter no desenvolvimento que ela faz, embora eu fizesse muito gosto em fazer. Mas vou retomar nessa trajetória uma pergunta que é feita por um colega. Esse colega, infelizmente, não foi nomeado aqui no livro, então ele está como participante. A pergunta é a seguinte, está na página 68. Ele diz o seguinte: eu gostaria de pedir um comentário sobre a questão do que pode ser a democracia na época da ciência, considerando a possibilidade da democracia e os representantes do discurso do mestre como a ciência e o capitalismo, sendo pares em oposição. Então, aí vem a pergunta: se tomarmos a democracia como possibilidade da diferença, me arriscaria a dizer que o sujeito da psicanálise é o sujeito da democracia? Quer dizer, essa pergunta, ela me interessou, e a Marie-Hélène também vai dizer que vai se interessar pela pergunta e não vai responder ela no momento, né? Ou seja, essa pergunta foi feita em 2002. Em 2016, quando ela então toma a palavra, quando ela então toma a palavra no Fórum Zadig para falar das democracias sem pai, né, de alguma maneira ela responde essa questão, né? Ela responde essa questão porque ela vai dizer o seguinte: a tese dela é de que a democracia não existe se não há o sujeito. Em última instância, ela vai dizer que a democracia só existe por um efeito de sujeito, ou seja,
que a democracia está tão embasada na palavra quanto a psicanálise, né? Ou seja, só há democracia se há um sujeito do desejo que há desejo. Então, são esses aspectos que eu queria sublinhar, né? E apenas acrescentar, à guisa de conclusão, que essa escrita que ela propõe do discurso do mestre, lá em 2002, logo depois, em 2004, hoje aquela mulher propõe uma escrita do discurso da hipermodernidade, numa conferência que ele dá aqui no Brasil, na ilha de Comandatuba, em 2004, né, um texto que está publicado também na Opção Lacaniana, que se chama Uma Fantasia. E nesse texto ele propõe a escrita do discurso da hipermodernidade, colocando no lugar do agente não mais o significante mestre, né, mas colocando no lugar do agente o próprio objeto, coisa que assemelharia, né, na própria estrutura, se assemelharia ao discurso analítico, com a diferença de que no discurso da hipermodernidade, que tem a ciência que dá a mão ao capital, né, na escrita desse discurso não existe a barra do impossível, né, porque para a ciência nada é impossível. Se aquilo que hoje não está descrito pelo viés da ciência, o será, né? E pelo capital também, nada é impossível, porque os ganhos, os lucros, etc., não têm um ponto de parada. Então, o Jacques Lamillard propõe essa escrita e diz que a psicanálise tem responsabilidade naquilo que a hipermodernidade alcançou enquanto cultura, né? Enquanto modo de regulação do gozo, para introduzir mais os termos de Lacan, e que, então, estaríamos submetidos a esse tipo de discurso. Então, é no cerne dessa tese, né, onde capital e ciência dão a mão para agenciar o discurso da vida contemporânea, que surge a pergunta, então, como se fazer uma democracia, né, ou como pensar uma democracia sem o referente do pai. E eu acho que esse livro é um excelente guia de investigação e uma excelente leitura para esses 10 dias que antecedem as nossas eleições presidenciais. Obrigada, Luiz Fernando. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite. Tentar contribuir de alguma forma, obviamente, não sou psicanalista, muito longe disso. Coincidência, né? 10 dias das eleições, Le Pen, com alguma semelhança com o cenário político brasileiro nesse momento. Li de uma maneira totalmente livre, vamos dizer assim, né? Não diria descompromissada, porque não se trata disso, mas de uma maneira livre, o que eu consegui, e obviamente tive muito mais facilidade no último texto, me chamou muita atenção. E se eu posso contribuir com alguma coisa, falar um pouco desse momento, né, do contexto nosso, né? Queria começar com uma parte que me chamou muita atenção, que eu acho bem bacana, que ela diz o seguinte: a democracia é estruturalmente ligada à fala. É a fala sobre todas as suas formas em todas as bocas públicas ou individuais, trabalhando contra o silêncio, sempre vista pelas diferentes modalidades que pôde tomar o totalitarismo dos pais, fossem eles do povo. A fala é um poder, como demonstra a experiência analítica. Eu queria então falar um pouquinho sobre a questão da fala, né, da retórica, no que nós entendemos como política, principalmente a política no Brasil, né? Que é uma coisa que me intriga muito, me chama muita atenção. Eu, na medida do possível, tento muito trabalhar com isso, e que quando chega nos momentos das eleições, momentos em que a gente tem uma situação muito aguda, né? Todo mundo passa a se interessar e olhar de uma maneira, perder mais tempo, vamos dizer assim, ou se concentrar mais nas questões do que nós conhecemos como política, é ela que vem em primeiro plano, né? Uma vez eu ouvi uma frase de um político muito experiente que me disse o seguinte: a política no Brasil se faz com retórica e com caneta. A caneta você nomeia
e a retórica, você incessantemente fala e trabalha. E isso, de uma certa maneira, eu no primeiro momento, eu vi isso quando eu estava começando a minha carreira, era muito jovem, e isso me pareceu uma coisa ruim. E com o que nós estamos vivendo hoje, me parece que aquilo era até interessante, porque era uma fala que, na verdade, ou uma retórica, ou uma conversa, ou o que quer que seja, que buscava o outro, que buscava um centro, que buscava um diálogo, que buscava um convencimento. E nesse momento me parece que a gente, que está ocorrendo não apenas no Brasil, mas em muitos lugares, é uma fala ou discursos que a gente está chamando aí, todo mundo está dizendo, da bolha, né? A gente fala para bolhas em que a gente repete, grupos repetem determinados discursos e não se amplia horizontes nenhum, né? E a questão que ficou mais evidente, né? Assim, que não tem como eu não citar isso aqui, que é a questão da mentira, né? Assim, a política sempre trafegou o discurso político num registro diferente do registro do cotidiano da gente, né? No Brasil é muito comum você encontrar alguém na rua e dizer: ah, vai lá em casa, vou. A gente meio que mente quase sempre, mas não em questões, né, quase aquilo que o Caetano disse, como é que é a frase do Caetano? Reconhecer o valor necessário do ato hipócrita, né, que a gente exerce cotidianamente. Agora, na política, é a questão da bravata, né? Você ia lá, eu me lembro da minha infância, de acompanhar os comícios, né, na minha infância no interior, e a gente, aquele teatro, prometiam. Isso estava ali, a gente sempre aceitou um pouco isso no discurso político, né? Mas nesse momento que nós temos é a aceitação, talvez, da mentira, né? Assim, a mentira, neste momento, não apenas na campanha brasileira do Brasil, ela está elevada a uma potência quase como o discurso predominante, né? Como se a mentira e o radicalismo passassem a ser o que lá atrás era o antigo... deixa eu tentar me explicar melhor. Os políticos tradicionais, ou não tradicionais, essa palavra também está carregada agora em sentido pós-Lava Jato, como uma coisa muito desgastada, né? Mas o que nós conhecíamos ali como a geração da redemocratização no Brasil era sempre buscando o outro, né? Você fazia política do seu ponto para o outro. Você precisava atingir o outro para você vencer uma eleição. Temos o ápice, na minha visão disso, quando em 2002 o Lula tem que lançar a carta ao povo brasileiro dizendo: olha, o mercado está, né, o mercado tem pânico, mas não vou quebrar nada. E isso se perdeu, né? Agora eu imaginava, se você chegasse para mim em março, por exemplo, há pouco tempo, né? Assim, isso não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Nós vamos assistir uma eleição como outra qualquer, porque todo mundo, em algum momento, vai buscar uma convergência. E não, todo mundo buscou a não convergência e um radicalismo de se dizer: e não me interessa, eu vou dizer a mesma coisa, não quero convencer o outro. Ou se eu quero convencer o outro, é de uma outra forma que não é na direção dele, mas é no meu círculo aqui. E aí isso tudo, no mundo todo, principalmente, e também no Brasil, se colocou uma grande questão, que é: a democracia está em risco? Né? É uma pergunta dificílima, obviamente eu não tenho essa resposta. Acho que ninguém tem, né? E principalmente outra coisa que chama muita atenção e que, de alguma forma, eu encontrei alguma resposta, alguma sinalização, sei lá que nome dá neste texto, que é como nós vamos, por que o nosso desejo, assim, é sensacional, né? O Brasil, sensacional, estou falando ironicamente, obviamente, mas a democracia está propiciando no Brasil que se fale, por exemplo, em volta do regime totalitário, do regime ditatorial, né? Como é que você pode imaginar uma coisa dessa, né? Que depois de tudo que a história
caminho da história, você pudesse hoje ter grupos e gente que, pela via da democracia, prega o contrário dela, né? Isso é uma coisa extremamente intrigante, né? Agora, isto é um traço, e aí eu acho que é outro ponto que me interessa muito também a resposta a isso, muitas vezes, é uma resposta não democrática. É uma resposta, não, isso não pode ser dito, esse grupo também não pode dizer isso. Então, quer dizer, nesse campo da retórica política, onde eu, apesar de achar que todas a mentira e todas as obviedades e todas as loucuras, as hipérboles que são feitas, a democracia só pode funcionar e só funciona se for com essa pluralidade, essa cacofonia e esse mosaico de vozes e de ideias que hoje nós vivemos, né? Porque ela não pode ser uma coisa, com o avanço e ela também sublinha muito isso, ela fala a questão das minorias nesse texto, né? A voz, no nosso processo de redemocratização, as minorias tiveram voz, né? Eu chego a entendo muito o que está acontecendo agora como uma reação ao espaço que todo mundo pôde ter no país da redemocratização para cá, né? Quem não tinha voz, poder falar. Eu vejo os mais jovens, principalmente da redação, muito apavorados, assim, né? É impressionante, assim, o que vai acontecer? Aí, às vezes você está ali no bebedouro, chega um jovem ou uma jovem jornalista e fala: o que vai acontecer? Você que é mais experiente, como você, sei, né? Não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas enfim. Mas aí isso tudo me fez recordar de um momento muito que eu tinha esquecido, assim, como é que ficou lá? Que eu me lembrei de 89, né? Em 89 eu era estudante e eu comecei a pensar: o que está acontecendo hoje com o atual líder das pesquisas brasileiras? É muito diferente do que a gente tinha em 89? Não sei. O mundo era melhor ou era pior? Hoje é melhor ou é pior que 89? Eu cheguei a pensar que em 89 não era muita coisa boa também, né? Assim, você não podia... Na verdade, assim, essa reação ao politicamente correto é melhor do que não ter o politicamente correto, como a gente não tinha tempos atrás no Brasil. Você podia fazer piadas preconceituosas, falar o que fosse e tudo mais. E eu me lembro de quando aquela eleição acabou, o resultado não saía no mesmo dia, obviamente, a contagem era manual. Eu me lembro de muito jovem acordar e dizer assim: acabou o mundo, acabou a vida, ou que fosse as ruas estarem tomadas pelos que não aceitavam democraticamente o resultado, ou que o mundo iria acabar. E não, né? Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, naquele dia seguinte, foi uma decepção, que eu me lembro que eu saí e a coisa era: vamos todos nos reunir, e nós acabamos num bar bebendo ali, chorando as mágoas até muito tarde, não teve nem um levante das massas e nem tanques na rua no dia seguinte. E entendo que de lá para cá se construiu sim um fortalecimento da democracia no Brasil. Não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas. Passamos por processos complicados, processos muito difíceis, e acho que se tem alguma coisa de se dizer nesse momento é que estamos de novo no momento em que a nossa democracia passa e passará por um grande teste, qualquer que seja o resultado. Vim para cá muito impregnado do ambiente do dia, né? Estava trabalhando até agora há pouco, enfim, talvez eu possa estar trazendo uma contribuição que seja muito pouco útil ou produtiva no terreno de uma reflexão psicanalítica ou mais estrutura, vamos dizer assim, mas muito conjuntural, né? Agora, a conjuntura também é importante. Eu adorei quando o Luiz Fernando falou que ela fez essa conferência no momento de certa gravidade na vida da França, né? Eu acho que nós vivemos esse momento e mesmo não sendo psicanalista, acho que contribuiu muito. Espero
poder, com mais calma e mais tempo, poder ler, tentar entender e procurar a Câmara, o Fernando, o Romulo, todo mundo, para quando eu entender alguma coisa, aprender algo. Eu achei bem bacana. Muito obrigada, Blomig. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês? Acho que todos nós. Posso começar? Eu queria retomar o que você acabou de falar sobre se a democracia está em risco ou não. Quer dizer, eu acho que tem uma conjuntura brasileira na qual a gente pode se basear para falar isso, mas também nós temos uma conjuntura cultural, por assim dizer, né, do momento da civilização, que também a gente pode se basear para fazer uma leitura mais, talvez um pouquinho mais aproximada. A partir da leitura desse texto da Maria Helene, especialmente da última conferência dela, me parece que a democracia, enquanto tal, ela está sempre em risco. Ela pode estar, em alguns momentos, mais fortalecida e mais atuante, por assim dizer, né? Quando a gente vê a progressão, por exemplo, de grupos ativistas que podem ter aí suas conquistas, né? Inclusive a conquista do politicamente correto que aconteceu no Brasil foi um momento muito, muito profícuo da democracia. Mas ela está sempre em risco do ponto de vista da sua própria estrutura, né? Porque ela não é natural do humano, ela é um artifício de linguagem, né? O que é natural é o totalitarismo, né? Então, nós sempre teremos a tendência de voltar ao totalitarismo. É como se a gente... Ontem eu estava dando um seminário no CLINAR e eu usei a seguinte metáfora: é como se a gente estivesse morando em cima da falha de Santa Mônica, na Califórnia, né? Em algum momento aquilo vai ruir. Então a gente tem que tomar as devidas precauções para que a gente sobreviva quando aquilo ruir. E a mesma coisa com a democracia, né? Se ela está lastreada no discurso, se ela não é simplesmente uma retórica, mas ela sobrevive daquilo que o homem pode ter sobre si a partir do efeito daquilo que ele fala, né? Então não há garantia. A democracia ela não é garantida, né? Então, quando a gente passa por momentos como esse no Brasil, onde existem falas notadamente autoritárias, né? Totalitárias, não é nem autoritárias, mas totalitárias, e enquanto psicanalistas a gente tem que escutar isto com uma certa seriedade, né? Hoje mesmo eu estava trocando mensagens com uma colega que é médica e se formou comigo, e eu trocando mensagens com ela, e ela falou: você está exagerando, porque ele falou um monte de besteira, mas são só besteira. Eu falei: não, né? Para a coisa que eu faço, ela não é psicanalista, obviamente, só eu que desgarrei, ovelha desgarrada da minha turma. Eu falei: para isso que eu faço, não existe besteira, né? Tem um peso e isso vai ter consequência, quer seja o resultado da eleição de um lado ou de outro. Quer dizer, a ameaça à democracia, ela está posta nu, né? Não que ela nunca tenha tido os seus pontos de fragilidade, mas agora ela está muito frágil. Então, só retomei a palavra para dialogar isso com você. Eu não consegui concluir o raciocínio, na verdade, não porque foi interrompido, mas porque de fato ficou vago. O que eu acho que a democracia brasileira está forte o suficiente para ela própria reagir. É mais ou menos isso. Até por isso eu usei o exemplo lá de trás. Eu não acho ou pelo menos não espero, pode ser simplesmente só um desejo, que seja assim tão fácil você, para usar a palavra correta, que é golpe, né? Você dá um golpe e simplesmente a gente retroceder nesse sentido, né? O que eu tento dizer, voltando ao exemplo dos jovens, não é assim.
haverá poder de pressão, haverá reação, haverá rua, haverá instituições que são contrárias, nem todo mundo está alinhado. É mais ou menos o que eu quis dizer. E concordo plenamente com você com relação à gravidade disso, que foi quando eu estava falando da questão do que antes era uma bravata, era uma coisa permitida, era um chutinho na canela, permitido dentro da política, que todo mundo aceitava, o famoso Odorico Paraguaçu, que o Dias Gomes maravilhosamente transformou numa coisa caricata, né, e cômica. Não é o que está acontecendo nessa eleição. O que está acontecendo nessa eleição são as frases são graves, são coisas assustadoras, assim, coisas que você eu não imaginava ver, acho que ninguém aqui imaginava, e que são repassadas assim por grupos de uma elite supostamente intelectual, talvez intelectual não seja a palavra, mas uma elite financeira ou acadêmica, pelo menos, né, tem terceiro grau, e às vezes tratadas como mais um meme, mais uma brincadeira, mais uma piada, e não são. Isso de fato é grave e preocupante. Eu só pelo pouco de experiência ali, o país costuma amanhecer um pouco diferente no dia seguinte. Quando termina a eleição, esse campo do que eu estava dizendo da bravata, do não sei o quê, no dia seguinte acordou, tem-se um presidente. No dia seguinte, o que eu estou dizendo, assim, obviamente é uma figura de linguagem, mas no posterior. E todo mundo parou, temos que tocar a vida, né? Tem uma vida para tocar, tem economia, tem colégio das crianças, tem boleto chegando, né? Agora, de fato, eu concordo plenamente com o que você disse, é de extrema gravidade, e acho que nesse sentido sim é uma ameaça, e você colocou perfeitamente. Não é uma coisa dada, né? Não é algo que está ali. Uma Constituição, na verdade, é uma coisa simbólica, né? Você pode rasgar, né? Aliás, faz isso constantemente no mundo, infelizmente. Eu gostaria de incluir aí, Carmen, como é que nós estamos? Até que horas a gente vai? 9h30. Que se alguém quiser tomar a palavra, é uma conversa. Se a democracia não é algo estável, né, que se estabiliza, que fica, que a gente pode ficar tranquilo, a psicanálise também não é, né? Uma das grandes frases que a gente tem do Lacan é: o sucesso da psicanálise é o seu fracasso, né? Ou seja, se a psicanálise ficar muito bem sucedida e muito bem estabilizada e incluída na cultura, ela fracassará enquanto aquilo que ela se propõe, não é? Então, vai para e passo psicanálise e democracia, e nesse momento, eu acho que todos os psicanalistas aqui presentes estão recebendo a cada 2 minutos e meio um WhatsApp convocando os psicanalistas a se posicionarem nesse momento tão complicado, porque se coloca em risco a democracia, se coloca em risco também a psicanálise. São duas coisas que têm que estar junto, né? Então, eu penso que é importante a gente discutir, falar, e quando você fala, bom, a política está muito pautada na mentira, a psicanálise também. A gente tem um conceito que é a verdade mentirosa, ou seja, falar a verdade toda não é possível. Então, a gente sempre inclui na nossa verdade uma mentira. E com relação a esse conceito propriamente do inconsciente é a política, o Miller vai dizer no curso dele lá de 2002 que política significa duas visões diferentes de verdade, né? Então, assim, quando nós estamos, eu tenho a minha verdade e o meu opositor, né, o quem está principalmente agora, né, que são só 2, né, tem uma outra verdade, não tem como se discutir, porque são 2 verdades diferentes e que não é possível, né, você ter uma dialética, porque está completamente cindido, não tem como você impor a sua verdade a um outro que tem uma verdade própria, né? Então, e que a psicanálise questiona exatamente isso, né? Então, seria bom lembrar que psicanálise e democracia caminham juntos. No texto, a Marlene Bruce, ao falar da atualidade, nesse último texto, que acho que ficou
mais marcante, é um texto pequeno e bem pregnante, né? E como ele vem coroar tudo que ela construiu nas 2 conferências, ela disse que atualmente não se trata, então, de uma maioria que é dominada por essa versão que é, como a gente sobejamente já disse, do pai dominando, que dá uma equidade para todos, né? Hoje esse referencial não funciona mais como funcionava no século passado. E ela fala que hoje a gente trata muito mais de arranjos possíveis, haja vista que as minorias deixaram de ser tão minorias, né? Estão aí. Por isso que eu gostei muito de falar disso que Lacan fala, do inconsciente Baltimore ao amanhecer, no sentido de que está aí, é só olhar, que é esse, o inconsciente está aí, presente nesse sentido do enlaçando a todos. Você acha que esse momento teria alguma coisa a ver acerca desse arranjo que cada um vai ter que inventar e que se inventa na política também isso é possível? Se buscar quando você diz um arranjo, seria um consenso, não? Disse não ter algo já pronto, mas ter que inventar, ter que fazer um arranjo nesse sentido de se rearranjar, já que não se é mais como era no passado. É um grande, é até um clichê dizer isso, mas porque estão tanta gente dizendo isso, mas é um grande rearranjo de forças, inclusive com forças políticas, né? A imagem que muita gente usa é a tal do terremoto, né? Balançou, chacoalhou tudo, e de fato percebemos isso não apenas nos agentes políticos, ali nos candidatos, nos partidos, nas agremiações políticas de uma maneira geral, mas também na divisão entre os grupos, né? Entre as pessoas. Muita gente... eu percebo uma coisa assim, para ser bem claro ali, né? Qual o meu espaço, né? Qual o espaço que cada um vai ter no novo arranjo que está se desenhando da política brasileira, né? Você não sabe mais que no tradicional espectro político que nós conhecemos, que claramente vem desde a redemocratização, né? Que você tinha um centro fisiológico, lá representado pelo governo em curso, né? Tava lá quem quer que fosse o presidente, aquele centro apoiava, né? Ele estava no centro. Um outro para a esquerda um outro grupo, à direita um outro grupo, explodiu, né? Qual vai ser esse novo arranjo, né? É uma coisa complexa de se imaginar. E dentro disso também, né, onde a gente vai se inserir, que é muito fácil, é muito fácil você se identificar, você nomear, né? Esse é isso, esse é aquilo, esse é aquilo outro. Que numa campanha se reduziu a isso agora, né, a campanha. O fulano é isso, o ciclano é aquilo, né? Agora, isso dentro da convivência dos atores políticos é uma coisa complexa, né? Eu imagino que já está difícil agora de todo mundo se localizar, e vai ser muito mais difícil se confirmarem o que as pesquisas estão mostrando. Acho que muda completamente. E tem uma coisa que eu acho que assim, essa é uma novidade nesse negócio. O que a gente brinca, fala, não, a direita saiu do armário, né? Essa é uma novidade política no Brasil, né? O pensamento conservador saiu do armário, né? É assim, se você olhasse o que a intelectualidade brasileira e os jornais também, aí falando da minha área, você imaginava que a política no Brasil era uma política dominada por um pensamento de centro social-democrata. Ponto. Com algumas... Nós saímos de 8 anos de Fernando Henrique para 8 anos de Lula, com mais um período de Dilma, período em que ambos os partidos, ambas essas agremiações caminharam para a social-democracia. E, de repente, acontece uma coisa que sai todo mundo do armário com uma pauta extremamente conservadora.
conservadora, como o senhor disse, com falas autoritárias, buscando autoritarismo. Isso é uma coisa que me intrigou muito. Onde estava isso que ninguém viu? Ou a gente estava vendo, mas não chegava? Ninguém quis ver. Ou ninguém quis ver. É a nossa tal Isso me intriga subjetividade muito. da Subjetividade da época. Então, aonde está isso que é... Tá, isso que a gente chama de inconsciente mesmo, né? Aonde estava? Pois é. É que você pontuou um pouco, que eu acho que é importante, né? As minorias, o politicamente correto e, obviamente, toda a experiência, né, dos últimos anos, de política mesmo, produziu alguma reação, né? Porque as pessoas estão votando, não estamos... Sim. As pessoas estão elegendo, as pessoas estão escolhendo esses personagens que para alguns é o terror, é o pesadelo, né? Na clínica a gente vê isso, os pacientes estão muito assustados, principalmente os jovens. Então, quem está votando, está todo mundo tão assustado? Não está todo mundo tão assustado. Tem gente bem tranquila, né? Tem gente bem tranquila. E, agora, obviamente, quando você olha em retrospecto, você vê os sinais, né? É mais fácil, né? É o famoso engenheiro de obra pronta. Então você vai olhando os sinais. Não, mas tal manifestação, tal coisa, tal votação de um fulano da cidade. Aponta-se muito o 2013, né? O 2013 de fato é uma coisa aí que serve para qualquer coisa que você vai explicar no Brasil hoje. Parece que alguns jornalistas dizem que tudo isso começou em 2013. Não é bem assim. Mas 2013 é um fenômeno de fato interessante. Você começa com uma manifestação do Passe Livre, que era um grupo de jovens notadamente democráticos, de esquerda, com uma pauta específica que era a passagem do ônibus. E aquilo, eu cobri aquilo, então eu não que vale alguma coisa, jornalista tem maneira de falar, eu tive lá, cobri, não é para muita coisa não, porque que olhar você tem ali, né? Uma coisa... É mais para contar em bar depois que você correu, a hora que a polícia chegou. Mas quem cobriu aquilo viu o começo de uma forma e um final muito maluco. No final começou a aparecer descer gente que não tinha mais nada a ver com passagem de ônibus, que estava numa pauta que não sabia direito o que era, com camisa de seleção, que depois vai aparecer lá em 15 e 16. E depois teve o dia lá em Brasília, que foi uma revolta, estouraram os vidros de Itamaraty. Eu me lembro de estar numa manifestação a trabalho no Largo da Batata, enquanto o troço já era grande, e as pessoas vaiaram, e era uma manifestação contra, entre outras coisas, a polícia. Aquele dia, porque a polícia já estava batendo muita gente, e uma dos alvos era a polícia. Aí chega o Caco Barcelos e é vaiado. Pô, se o Caco Barcelos é vaiado numa manifestação contra a polícia, não dá para entender mais nada. O cara escreveu um livro chamado Rota 66, em que ele denunciou as mortes do Esquadrão da Morte. No momento em que fazer isso era colocar a própria vida em risco. Mas ele foi vaiado, foi escorraçado. Enfim, como você vaiar o Mandela numa manifestação contra o apartheid. E ali as coisas começaram a mudar, né? Então, de fato, hoje, quando você olha para trás o que está acontecendo, tem alguns sinais que talvez a gente tenha desprezado. Seja porque nós fomos atrás sempre do discurso dominante. Quando dominante. você diz a gente desprezou, o que você quer dizer com isso? Eu estou falando mais do jornalismo mesmo, ali da imprensa, né? Seja porque a gente ficou... Na verdade, o jornalismo está muito ainda, não apenas... Não estou dizendo isso como demérito, mas ele é uma cobertura quase sempre do poder, né? Do poder, o repórter está em Brasília, está em Washington, está na sede da ONU, está não sei na onde, né? Obviamente tem Caco Barcelos, tem todo mundo que está com um olhar para outra coisa, mas geralmente é um exercício do poder. Desprezou, como o poder desprezou. E aí, essa é a minha grande questão. Assim, o que está acontecendo no Brasil de uns tempos para cá, que chocou muita gente, e é legal o que a Sandra falou, né? Que a política, o inconsciente pode explicar muito isso. Estava lá de alguma forma, né? Não é do nada, né? Ele apareceu aqui amanhã. Não é um poder um levante
E aí me parece, por exemplo, que os dois agentes desse segundo turno são muito mais... menos líderes carismáticos e que arrastam multidões, mas sim, para tentar usar uma imagem que eu estou fazendo agora, mas sim peças que servem a determinados grupos que já estão em choque no Brasil em outras questões, que é desde a bicicleta contra o carro, do Y contra o X e de outras coisas, sabe? Esse tensionamento que me parece que assim, explode na eleição, mas é um tensionamento que vem na nossa sociedade há um tempo e da dificuldade, sim, de uma convivência com esse outro, né? Eu também acho, uma colunista da Folha escreveu isso e achei a imagem bacana. Eu também acho que você passar muitos anos dizendo não aceita ver pobre viajando de avião, todo homem é um estuprador em potencial, de alguma forma isso também agride, isso também é um discurso, de certa forma, autoritário. Não é assim, né? Quem disse, né? Há muita gente que consegue conviver bem com isso. O fato é que temos uma radicalização e me parece que essa radicalização é o novo centro. Se você não é radical, sinta-se excluído hoje de qualquer coisa, né, nesse país. Assim, é uma sensação que eu tenho, sabe? Quem é radical está feliz, vai sair daqui e tomar uma cerveja com alguém. Quem não é radical, infelizmente, vai ter que ir para casa, vai ter que ir para análise, fazer terapia, fazer análise, vai sofrer. E aí, respondendo, eu acho que vai ser difícil a gente sobreviver nos próximos tempos, qualquer que seja o resultado. Então, quando você fala que isso já estava aí, né? E esses dois vêm encarnar, de alguma maneira, ou vêm servir de peça que encaixa determinados propósitos, justamente esta é a tradução do inconsciente à política, nesse aspecto, né? Como que alguma coisa que está na civilização, que o Freud chamou de pulsão de morte, como que isso vai se manifestar em determinados momentos numa determinada cultura, né? E como é que os mestres contemporâneos vão se arvorando de tudo que vai sendo manifesto em relação a isto e vai utilizando-se disto justamente para exercício do poder. Exatamente isso, o inconsciente é a política. Eu acho que a questão mesmo é do poder, né? Quando você diz o que estava acontecendo, me parece que é uma manifestação de impotência. A população se viu tão impotente frente a um discurso ou do politicamente correto, quem é contrário, ou em relação às minorias. Então, um apelo a uma potência. Não é um apelo ao pai no sentido de um legislador, mas um apelo à força, né? À potência. E quem soube responder melhor a isso, porque está associado exatamente a essa imagem, está atendendo a essa demanda reprimida, sem dúvida nenhuma, de que somos impotentes. Então, quem é que pode nos tirar dessa situação, não? Infelizmente, não é com o discurso. Eu vou insistir um pouco nesse ponto, porque eu acho que é o que nos interessa mais. Não se trata de uma força a partir do poder da palavra, mas da força a partir da força mesmo, da arma, da violência, enfim. Mas aí, Sandra, qual seria o poder de resposta da psicanálise? Porque me pega muito essa questão do poder da palavra hoje, né? A psicanálise tem que estar à altura da sua época, mas ela é essencialmente um dispositivo de fala. Nosso instrumento é a palavra. Eu acho que hoje, quando você coloca isso, traduz um pouco a minha preocupação. Eu acho que uma das grandes questões do momento atual é que a palavra talvez esteja perdendo o poder, né? Porque a gente vê um discurso vazio, né? Onde as pessoas não se implicam com a palavra. Acho que a gente tem muito mais uma vociferação do que fala nas redes sociais. E com a consequência, que eu acho que é a parte mais assustada, mais preocupante desse movimento, a passagem ao lado. Uma vez em que as coisas não são mais trabalhadas no circuito da palavra, a gente está vendo cada vez mais as pessoas passando ao lado. Então, por onde ficaria o papel, o lugar da psicanálise
mais a gente vê a importância da psicanálise, né? Quer dizer, que nós, como psicanalistas, qual é a nossa responsabilidade no momento em que a palavra está realmente sendo colocada em outro lugar de importância, né? Porque já teve, mas a gente também tem outros recursos para poder utilizar no momento em que a palavra tropeça, né? Digamos, falha, né? Tem a imagem, não é? Como dizer, bom, nas redes sociais hoje, não dá para a gente acreditar. As pessoas dizem, bom, você coloca em rede social aquilo que você quer transmitir de bom só, né? Não em termos políticos, não estou falando na discussão política, estou falando na rede social mais comum, né? do Facebook. As pessoas só colocam aquilo que vai transmitir o que tem de bom, né? Está vivendo um momento especial. Puramente imaginário, não se sustentaria jamais em termos simbólicos. Agora, aqui há um declínio do simbólico, isso nós já estamos bastante advertidos, não é? Como é que a psicanálise pode atuar de outra forma que não seja a partir daquilo que ela tem como instrumento, né? Não dá para a gente dizer que então, podemos usar outras coisas. Tem uma passagem aqui do livro que vai ao encontro do que você está perguntando, Eliane. Porque o poder da palavra, para Lacan, não está ligado ao poder de geração de sentido, mas àquilo que se pode extrair da palavra enquanto letra, né? Ela até faz o enunciado de que a psicanálise é o tratamento do real pela letra, né? Que a afirmação do Lacan no primeiro tempo do ensino dele era que a psicanálise era o tratamento real pelo simbólico, né? Nessa passagem de uma psicanálise para além do pai, o que vai se precipitar é um tratamento do real pela letra, ou seja, aquilo que se precipita da palavra, né? Mas não enquanto geradora de sentido. E é nesse seminário que, inclusive, o Miller, que tem essas duas conferências, que são as intuições milanesas, né? Que o seminário se chama um esforço de poesia, que é totalmente divergente do sentido. Aliás, está na contracapa. Está na contracapa, isso que o Luiz Fernando acabou de dizer, ou seja, foi a própria Sandra, na edição do livro, que escolheu essa parte para representar o livro. Eu espero, a gente tem que terminar, nós temos horário para terminar. Acho que foi uma noite memorável, muito importante para todos nós, foi muito importante para a Escola Brasileira de Psicanálise, e espero que tenha provocado em vocês a vontade de ler E o livro? Onde está o livro? O livro está lá embaixo para venda, para todos que queiram. E a gente agradece muito a presença de vocês, a Livraria Cultura, e espero que contribua neste momento em que as angústias estão bastante pronunciadas. Substituam as visitas ao Facebook pela leitura do livro. Exatamente.